Boa noite, gente, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo sobre responsabilidade civil nas relações de consumo, na nossa aula de Direito do Consumidor. Tá? A gente viu na aula passada, né, a gente começou a introduzir na aula passada a responsabilidade civil nas relações de consumo, apontando duas distinções entre o regime de responsabilidade civil do Código Civil, tá? E o regime de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078. Tá? As duas diferenças essenciais são as seguintes. A primeira, tá? No regime civilista, no regime do Código Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva. Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, tá? Para que se caracterize o dever de indenizar, é imprescindível que haja a demonstração de culpa naquele sentido lato sensu que o Código Civil dá, né, que a legislação civil dá para esse conceito. Então, para que se caracterize, é preciso que haja uma conduta culposa, um dano, um nexo de causalidade entre essa conduta culposa. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, ele adota como regra, tá, o regime de responsabilidade civil objetivo. Nesse regime, não é prescindível a demonstração da culpa. Ou seja, para que haja o dever de indenizar, não é necessário que a vítima, o consumidor, demonstre que houve culpa, no sentido lato sensu, por parte do fornecedor. Tá? Obviamente, tá? Tanto o Código Civil vai excepcionalmente aceitar a responsabilidade civil objetiva, tá? Como é, por exemplo, no caso de dano causado por animal, não é o caso, né, também, de dano por conta do preposto, etc. lá, né? E o mais famoso de todos, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, né, pelos atos dos seus prepostos e agentes públicos, né? E quanto o Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer exceções ao regime da responsabilidade civil objetiva, né? Então, excepcionalmente, também o Código de Defesa do Consumidor vai admitir, tá, ou vai exigir a demonstração de culpa para que se obrigue à indenização, tá? Que é o caso justamente da responsabilidade civil do profissional liberal, que a gente vai tratar justamente nesse vídeo. Tá? Então, essa é a primeira distinção. A regra no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva, a regra no Código Civil é a responsabilidade subjetiva. A segunda distinção, tá, é a adoção de modalidades distintas de responsabilidade civil. Tá? A gente lá no Código Civil, a gente divide a responsabilidade civil, desculpa, em responsabilidade civil contratual, aquela que decorre do inadimplemento de um contrato, tá? Um negócio jurídico, e a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela decorrente de um ato ilícito. Aquilo que está nos artigos 186 e 187, tá? Do Código Civil. Tá? Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele vai adotar um regime diferenciado também aí. Ele vai fundir essas responsabilidades, contratual e extracontratual, não vai fazer mais distinção entre essas duas espécies, então seja do inadimplemento de contrato, seja por um ato ilícito, tanto faz, tá? E vai estabelecer 4 regimes de responsabilidade distintos, tá? A responsabilidade civil, desculpa o barulho aí, estou com a janela aberta aí por força do coronavírus aqui no escritório, né? Muitos clientes, então eventualmente vai sair bastante barulho aqui, mas tudo bem. Então, a responsabilidade civil pelo fato do produto, a responsabilidade civil pelo fato do serviço, a responsabilidade civil pelo vício no produto e a responsabilidade civil pelo vício no serviço. Então, são 4 regimes distintos de responsabilidade civil, em oposição ao Código Civil, que traz apenas 2 regimes, contratual e extracontratual. Tá? Bom, dito isso, a gente vai começar então a falar agora
sobre as espécies. Aliás, vamos retomar, então, a nossa conversa sobre as espécies de responsabilidade no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, desculpa, tá? Para falar sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. O que é responsabilidade pelo fato do serviço? Bom, a responsabilidade pelo fato do serviço, ela está prevista no artigo 14 caput do CDC. Diz lá o artigo 14 caput do CDC. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tá? Essa é a ideia de responsabilidade pelo fato do serviço. Bom, vamos aqui pontuar algumas coisas. A primeira coisa é a gente saber o que é serviço. A gente já falou o que é serviço em aulas anteriores, em vídeos anteriores, na verdade, né? Mas a gente pode apontar que o conceito de serviço está no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo que fala o seguinte: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Essa é a definição de consumo estabelecida, de consumo não, de serviço, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Em oposição justamente à definição de produto, que está lá no parágrafo 1º, né, que diz lá que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tá? Então, essa é a ideia de produto. É uma coisa que é essencial para a gente começar a entender aqui. Tá? Segunda coisa que é importante também a gente destacar aqui desse artigo, tá? É a ideia de defeito. Tá? Não é unânime na doutrina, não é pacífico na doutrina, mas é a posição da maioria dos doutrinadores que existe uma distinção entre defeito e vício. A distinção entre defeito e vício, tá? Ela reside, tá? Naquela teoria da qualidade que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, né? Aquela que diz que o vício diz respeito à adequação do produto ou do serviço ao uso a que se destina, tá? Enquanto que o defeito ele vai corresponder sempre a uma falha de segurança, tá? Uma falha de segurança. Eu até vou retomar isso daí, tá? Mas esse é o primeiro momento. Então, a responsabilidade civil pelo fato do serviço é aquela em que está configurada uma falha de segurança, algo que pode levar a um risco à saúde, tá? do consumidor, tá? A saúde física ou psicológica, lembrem disso, saúde física ou psicológica do consumidor. Bom, dito isso, a gente pode já apontar de início, tá? 3 semelhanças da responsabilidade pelo fato do serviço com o regime da responsabilidade pelo fato do produto que a gente viu no vídeo anterior, tá? Primeira semelhança, responsabilidade objetiva, tá? Então, é prescindível a demonstração de culpa para caracterizar o dever de indenizar, tá? A exceção, já até adiantei ali, é a responsabilidade civil do profissional liberal, tá? Essa é a exceção à regra geral do artigo 14, tá? Por isso, independentemente da existência de culpa, tá? Segunda semelhança, a assunção por parte da legislação da teoria do risco da atividade e não a teoria do risco integral. Qual é a distinção entre teoria do risco da atividade e teoria do risco integral? A distinção está na possibilidade ou não de alegar excludentes de responsabilidade. Tá? Então, o caso fortuito ou de força maior, a culpa exclusiva da vítima, tá? Ou de terceiro, tá? Elas são excludentes de responsabilidade nesse caso. Enquanto que na teoria do risco integral, não. Na teoria do risco integral, que é, por exemplo, a teoria que é adotada no Brasil quando se trata de
acidente aéreo causado, não é acidente, né, mas atentado terrorista em aeronave, dano nuclear, eu anotei aqui também o dano nuclear, a indenização do DPVAT, né? Nessas situações aí, são poucas, nessas situações aí a gente tem a adoção pela legislação brasileira da teoria do risco integral, que não se admite, tá? Não se admite excludente de responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor, ele admitiu sim, na sua conformação no regime de responsabilidade civil, tá? A teoria do risco da atividade, ou seja, a excludente de responsabilidade em determinados casos, que a gente inclusive vai ver daqui a pouco, tá? E também vai ter os mesmos pressupostos, tá? Os mesmos pressupostos da responsabilidade civil pelo fato do produto. Então, conduta, defeito, dano, né? Conduta, defeito, dano e nexo de causalidade, né? Não é necessário que haja, não é necessário que haja culpa. Nossa, a gente fala isso 1 milhão de vezes, né? Então, por isso que a gente tem responsabilidade. Perfeito? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Então, quais são as modalidades de defeitos do serviço? A mesma coisa que acontece lá na responsabilidade por fato do serviço, tipo do produto, vai acontecer aqui. A gente vai ter diferentes modalidades de defeito, tá? Diferentes modalidades de defeito. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui um conceito de defeito, tá? Um conceito de defeito que eu achei bem interessante, que complementa a explicação que eu fiz anteriormente. Então, fato é igual defeito, que é igual a falha de segurança. Fato é igual defeito, que é igual a falha de segurança. Diz ali o Risato Nunes, olha só. O defeito é o vício acrescido de um problema extra. Alguma coisa extrínseca ao produto ou serviço que causa um dano maior que simplesmente um mau funcionamento, um não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor pago, já que o produto ou serviço não cumpriram o fim ao qual se destinavam. O defeito causa, além desse dano do vício, outros danos ao patrimônio jurídico, material ou moral ou estético ou à imagem do consumidor. Tá? Então, uma coisa mais ampla. Tá? Por isso que a gente diz que se trata de uma falha de segurança. Não é uma falha na adequação do serviço, tá? Mas é uma falha na segurança do serviço. É uma coisa que pode levar a um prejuízo, tá? Na saúde, repito, física e psicológica do consumidor. Tá? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, então, mais ou menos de forma expressa, tá? Ele vai distinguir 3 tipos de defeito. O defeito de concepção, o defeito na prestação e o defeito de informação. Tá? O que é o defeito de concepção? Tá? O defeito de concepção é aquele que decorre de uma falha no projeto. Tá? Ele é anterior ao serviço em si, à prestação do serviço em si. Tá? Então, a gente pode citar aqui como um exemplo de defeito de concepção, ninguém mais usa isso, mas um sistema, bom, pode ser, um sistema bancário que permite um acesso fácil a hackers, né? Que permite fraudes. Tá? O projeto do sistema foi concebido já com um defeito. Tá? E isso pode sim causar. Você vai, professor, mas qual é o dano que isso pode causar ao patrimônio jurídico, material ou moral? Bom, pode ter lá uma série de problemas decorrentes de um saque na sua conta, né? Pode gerar, inclusive, um dano moral, um saque indevido na sua conta. Pode gerar, inclusive, um dano moral, obviamente, e daí uma lesão psicológica, né? Se alguém me tira 10 pila da conta, eu já quase morro, né? Porque eu já não tenho muito. Né? Então, essa é a primeira ideia. O primeiro defeito, então. Defeito na concepção. O segundo defeito é o defeito na prestação. O defeito na prestação é aquele que se manifesta no momento em que o serviço é prestado. Tá? Então,
Defeito na prestação, ele se manifesta no momento em que o serviço é prestado. Vamos pegar um outro exemplo. Sei lá, um médico, uma enfermeira que ministra ou que aplica um remédio errado no paciente, tá? Causando danos à sua saúde. A gente tem um defeito no momento da prestação, no momento em que há a execução do serviço. E tem aquele defeito que não é um defeito em si, tá? Que não é um defeito em si. O serviço em si não contém defeito. O que é defeituoso, no caso, é a informação, tá? O serviço não é acompanhado das informações adequadas, né? Então, a gente pode usar como exemplo aquela situação em que o médico não esclarece para o paciente, tá? Não informa para o paciente os eventuais riscos decorrentes de uma cirurgia. Tá? Isso vai ser um defeito de informação. Tá? E aí a cirurgia, porque a gente vai ver daqui a pouco, existe a possibilidade de ocorrer algum tipo de lesão ao paciente, né? Se ele foi informado do risco, tá? O médico se escusa de responsabilização. Tá? Por quê? Porque se a cirurgia tem risco, por óbvio, ele não pode pretender alcançar a cura em 100% dos casos, né? E aí ele tem que informar, ele tem que dizer, olha, essa sua cirurgia tem tal risco, e pode acontecer tal coisa, né? E aí o paciente está devidamente informado do risco, e aí não tem direito à indenização. Agora, se ele não foi informado, se o médico não tomou as precauções de levar ao conhecimento do paciente os eventuais riscos que ele está submetido, aí fica bastante complicado e aí pode haver um direito de indenizar por falha na informação, por defeito na informação, tá? Não no serviço em si, porque existe lá um percentual que aquela cirurgia pode dar errado, tá? Bom, claro que eu não tirei isso da minha cabeça, né? Essas modalidades de defeitos estão mais ou menos expressas no artigo 14, parágrafo 1º, que está ali no nosso quadro também. Então, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança. Vejam, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Tá? Essas são as ideias, essas são as possibilidades de defeito no serviço. Tá? E aí, tá todo bagunçado o meu slide, tá, gente? Eu peço desculpa aí, mas é porque eu mudei de computador e acabou desconfigurando tudo. Tá, então, excludente de responsabilidade pelo fato do serviço. Tá? Vejam só, quando a gente falava em responsabilidade pelo fato do produto, a gente tinha três excludentes de responsabilidade. Tá? Então, dizia lá o parágrafo 3º do artigo 12. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar, tá? 1, que não colocou o produto no mercado. 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. 3, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, quando vai tratar da responsabilidade pelo fato do serviço, ele vai trazer só 2 excludentes de responsabilidade. Tá? Quais? Ora, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Então, primeira excludente de responsabilidade, primeira situação em que o fornecedor não responde pelo defeito, né? É quando, obviamente, o defeito não existe, né? Quando o defeito não existe. E aí eu trago aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Então ali, ó, apelação civil, ação indenizatória, sentença de improcedência, discussão envolvendo a contratação de empréstimos bancários, prova de efetiva utilização dos valores obtidos por meio do mútuo, negócio perfectibilizado, defeito inexistente de serviço. Tá? Vamos ler aqui já direto a conclusão, né? Então ela diz ali, ó,
Havendo nos autos prova de que o mutuante efetivamente realizou empréstimo de determinados valores, assim como a prova de que o mutuário fez regular o uso do montante recebido, não pode esse, sob a alegação de não ter contratado com o mutuante e de defeito no serviço, recusar-se a cumprir a obrigação, na medida em que perfectibilizado o uso. Por óbvio. Tá? Se o serviço foi contratado, se houve fruição daquele serviço, né, se a pessoa se utilizou daquele serviço, o seu consumidor se beneficiou daquele serviço, não pode depois ele alegar que houve um defeito um defeito na prestação do serviço, tá? A segunda situação é a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, né? E aí que eu também trago um outro julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que é de um trabalhador que, ao efetuar serviço de instalação de fios de linha telefônica em poste de energia elétrica, sofreu queda após descarga, pleito objetivando o reconhecimento de responsabilidade civil da requerida. Traduzindo aqui, basicamente, é o seguinte: o cara é funcionário de uma empresa de telefonia, né? Ele subiu lá num poste para implantar a linha de telefone e ele alegava que existia um fio desencapado solto no poste e que isso acabou que ele acabou tocando naquele fio desencapado e aí ele caiu e teve uma série de danos. Bom, a gente pode imaginar um tipo de segurança desse tipo, um tipo de acidente desse tipo pode gerar todo tipo de consequência lesiva, tá? No entanto, o tribunal entendeu o seguinte, olha, nesse caso, ó. Quer ver, ó? Perícia técnica judicial que atestou a responsabilidade exclusiva do autor, pelo acidente. Não comprovação da utilização de equipamentos de segurança. Observada, ademais, a ausência de orientação, treinamento e implantação dos procedimentos e da adoção de medidas de segurança para a execução da tarefa e desempenho da atividade laborativa pelo autor. Daí, ele vai lá, ó. Negligência quanto à manutenção dos fios de energia elétrica, que não pode ser considerado como causa do dano verificado. Nexo causal entre a queda e a conduta requerida não comprovado. Culpa exclusiva da vítima demonstrada. A culpa exclusiva da vítima, ela tem como consequência afastar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Daí porque justamente excluir a responsabilidade do fornecedor, tá? Então, exclusão configurada. Exegese do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vejam que aqui tem mais um conceito interessante que o trabalhador aí no caso, ele se enquadra, ele se encaixa naquele conceito de consumidor por equiparação, de que fala o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Então, para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, esse é o caso aqui, tá? Então, demonstrado a excludente responsabilidade. Lembrando aqui também, né, na hipótese na hipótese de caso fortuito de força maior, né? E não são todas as hipóteses de caso fortuito de força maior que afastam, tá, o dever de indenizar, né? Aí a gente vai ter que fazer aquela distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno, que a gente viu também no vídeo anterior. O fortuito externo é aquele que é estranho à atividade, ao serviço desempenhado. Daí ele afasta a responsabilidade. Agora, o fortuito interno, que é um risco da própria atividade, aí não há afastamento da responsabilidade, tá? Não há excludente de responsabilidade. E aí eu trouxe aqui são 4 exemplos, né, de situações em que o Superior Tribunal de Justiça, tá, ele reconheceu a ocorrência do fortuito interno, do risco da atividade, mesmo que haja culpa exclusiva de terceiro. Tá? Então, o primeiro caso é a súmula 479 do STJ, que diz que a instituição financeira é responsável por delitos e fraudes ocorridos no âmbito das instituições bancárias, né? Então, se eventualmente você é vítima de uma fraude, tá? Como a gente falou anteriormente, tá? De um saque indevido da sua conta, etc., por hacker, etc., a instituição financeira é responsável
por esse dano, então ela que vai ser obrigada a reparar esse prejuízo. A responsabilidade do shopping center por furto de carteira no interior do shopping, tá? Que também é uma decisão do STJ no agravo regimental, no recurso especial, agravo regimental no recurso especial 1.487.433, 443, desculpa, tá? A responsabilidade da empresa de segurança particular por dano causado a terceiros durante trocas de tiros em via pública, então isso é bastante interessante. O segurança, ele começou a trocar tiros com o criminoso, meliante, com o indivíduo, então, no meio da via pública, no meio da rua, e essa bala, um desses tiros acabou acertando a coluna cervical de uma pessoa. E aí, essa pessoa acabou ficando tetraplégica, salvo engano, ou paralítica, não sei. Mas ela ingressou com uma ação judicial não contra o segurança, nem contra o bandido, mas contra a empresa de segurança, né? E a empresa de segurança foi obrigada a indenizar o prejuízo causado. Esse é o RESP, é o recurso especial 1.732.398. E tem mais um bastante interessante, nós estamos aqui no ramo dos assaltos, né? Que é a responsabilidade do restaurante por assalto em drive-thru. Recurso especial 1.450.434. Agora sim, 434. E aí, vejam só, é uma situação em que o cara está fazendo uso do drive-thru do McDonald's e foi assaltado enquanto esperava para ser atendido. E aí o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que foi o relator do caso, ele se pronunciou no seguinte sentido. Vou demonstrar aqui. Ao agregar a forma de venda pelo drive-thru aos seus serviços, a lanchonete incrementou o risco da atividade, notadamente por instigar os consumidores a efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, deixando-os, por outro lado, mais expostos e vulneráveis à intercorrência como a dos autos, então, ao assalto. Então, essa é a caracterização do fortuito interno. O McDonald's, nesse caso, aproximou de si o risco da atividade. Em tese, não seria responsável, mas responde. Tá? Agora, se o assalto ocorre, por exemplo, em estacionamento gratuito, tá? Aí é um fortuito externo, tá? Que afasta a responsabilidade. Tem decisões da STJ nesse sentido também. Então, assalto em estacionamento em área aberta, né? Situado em área aberta. Tá? Bom, e aí a gente chega na parte que geralmente o pessoal sempre tem bastante dúvida, que é a questão da responsabilidade profissional liberal. Tá? O parágrafo 4º do artigo 14, ele estabelece a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, o que a gente tem que lembrar aqui é o quê? Que a responsabilidade do profissional liberal, do advogado, do arquiteto, do médico, do engenheiro, tá? Ela vai ser sempre, tá? Pessoal e subjetiva. Tá? Pessoal e subjetiva. Tá? Vejam que eu trouxe ali um conceito do que é profissional liberal, né? Então, profissional liberal é aquele que desempenha atividade profissional com especialidade e autonomia sem subordinação, né? Porque daí seria a relação empregatícia, e de forma pessoal. Tá? Então, forma pessoal é forma direta. Tá? Uma coisa é ter um atendimento personalizado de um médico, por exemplo. Aquele meu médico para fazer minha cirurgia, que me atende desde sempre. Outra coisa é ser atendido, né, por uma sociedade de médicos. Tá? Aí não tem um caráter pessoal. Tá? Aí, se não tem um caráter de pessoalidade, isso é importante, tá, gente? Se não tem um caráter de pessoalidade na prestação do serviço, tá? A responsabilidade vai ser uma responsabilidade objetiva, porque carece do personalismo, tá? Então, a responsabilidade pessoal tem a frase ali que eu
defino isso? A responsabilidade pessoal, ela é, então, uma responsabilidade pessoal e subjetiva, desculpa, porque se trata de uma obrigação personalíssima, decorrente da atividade profissional desempenhada de forma pessoal, tá? E de meio, tá? É uma obrigação intuit personae e de meio, tá? O que é uma obrigação de meio? Então, vamos voltar a isso, né? A obrigação de meio, tá? A obrigação de meio é aquela em que o contratado, então, o devedor, ele se compromete em utilizar todas as técnicas, todo o conhecimento e os instrumentos que ele tem para tentar alcançar determinado resultado. Mas ele não se compromete em alcançar o resultado, né? Então, por isso que a gente fala de um tratamento. Eu estou procurando um tratamento médico, né? O tratamento médico, um câncer, por exemplo, é uma obrigação de meio. Ora, por que é uma obrigação de meio? Porque o médico vai empregar todo o conhecimento dele para tentar alcançar a cura. Mas ele não pode se comprometer com a cura em si. Tá? Mesma coisa o advogado. O advogado ele pode se obrigar. Ele é contratado num processo para defender os interesses de alguém dentro de um processo, né? Ele não pode se comprometer com sucesso ou insucesso da demanda, mas ele pode se comprometer e empregar todos os conhecimentos que ele tem para tentar obter um resultado positivo naquela demanda, naquele processo. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante aqui para a gente destacar. Tá? Bom, a obrigação de meio, então, ela se distingue da obrigação de resultado. Na obrigação de resultado, tá? Na obrigação de resultado, o que acontece? Aí existe uma obrigação em alcançar o resultado. O devedor, nesse caso, ele se obriga com o resultado em si. E não apenas, tá? Com a utilização do conhecimento dele, das técnicas que ele possui para alcançar o resultado. Não apenas com o meio, mas com o resultado, né? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Acontece uma inversão do ônus da prova. Por quê? Veja só, se a responsabilidade é subjetiva, tá? Tem que ser demonstrada culpa. Tá? Tem que ser demonstrada culpa para caracterizar o dever de indenizar. Tá? Tem que ser demonstrado o quê? O erro médico, por exemplo. E aí, por meio de uma perícia judicial, uma perícia médica, determinada pelo juízo, vai ser apontado, então, se houve o erro médico ou não, ou se daqui a pouco o eventual dano é resultado de uma consequência normal, natural, de um risco normal da própria cirurgia, vamos botar como exemplo. Tá? Agora, se a responsabilidade é objetiva, tá? Se a responsabilidade é objetiva, aí não. Aí o dano está lá e presume-se que houve erro por parte do profissional. É ele, profissional, que vai ter que demonstrar, então, que houve o dano. Desculpa, que houve dano, que houve algo que exclui a sua responsabilidade. Culpa da vítima, culpa de terceiro, tá? Defeito inexistente para a gente utilizar. E aí eu trouxe aqui um julgado do STJ que eu acho que explica bem essa lógica, assim, ó. Tá? Então, olha só. Em procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra a responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas a mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional eliminá-la, de modo a exonerar da responsabilidade contratual por danos causados ao paciente em razão do ato cirúrgico. Então, o que o ministro Luiz Felipe Salomão está falando aqui, aliás, peguei a terceira citação que eu faço dele hoje, né? Que ele está dizendo é o seguinte: olha, não quer dizer necessariamente que a responsabilidade é objetiva. Quer dizer que há uma presunção de culpa por parte do médico, tá? Do médico. Vamos fazer aqui também uma distinção. Professor, em que situação uma obrigação, atividade de um médico,
ela pode ser uma obrigação de resultado. Cirurgia estética. A cirurgia estética, a anestesia, são situações em que o médico ele se obriga com o resultado, não apenas com o meio. E aí, ocorrendo algum tipo de lesão ao paciente, algum tipo de dano ao paciente, vai competir ao profissional de saúde, então, para fazer a prova de que houve um fato excludente. Tá? Uma situação, um caso fortuito de força maior, uma ausência de defeito, uma causa, bom, qualquer causa excludente que a gente viu ali anteriormente, tá? Então, deixar claro isso aí. Então, há uma inversão no ônus da prova, tá? Porque há uma presunção de culpa por parte do médico. Quem tem que demonstrar que não houve culpa é o médico. Enquanto que na primeira situação, a responsabilidade subjetiva em obrigação de meio compete ao paciente, à vítima, comprovar que houve culpa por parte do médico, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, aqui também tem um caso bastante interessante, que é a questão... Deixa eu só anotar um negócio aqui. Tá? Que é a questão da responsabilidade do hospital, tá? E aí a gente tem 3 posições distintas, né, do STF, do STJ, tá? Então, eu acho que eu juntei ali anexei no nosso, meu Deus, no nosso material, ali no material de apoio, esse julgado aqui do STJ, o recurso especial 1.145.728, também do Luiz Felipe Salomão, né, que ele estrutura bem no voto como é que funciona a responsabilidade do hospital. Então, olha só, se a falha é na estrutura do hospital, em que sentido? Faltou um respirador, faltou mecanismo de emergência, o hospital deixou a luz ser cortada porque não efetuou o pagamento e isso causou algum tipo de lesão ao paciente, a responsabilidade vai ser objetiva na forma do artigo 14 caput do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Se a falha é de um profissional liberal que não tem vínculo empregatício com o hospital, então alguém que eventualmente se utiliza do hospital para exercer sua profissão, fazer uma cirurgia, médica, vai lá e reserva uma sala numa clínica ou no próprio hospital, tá? Para realizar uma determinada cirurgia, bom, aí o hospital e a clínica não tem responsabilidade, tá? Se, por outro lado, a falha do profissional liberal, tá, tiver vínculo, a falha for de um profissional liberal que tenha vínculo empregatício com o hospital, o regime de responsabilidade vai ser o regime de responsabilidade subjetiva do Código de Defesa do Consumidor. Então, a responsabilidade do hospital, veja, não do profissional liberal com vínculo. Tá? Mas a responsabilidade do hospital vai ser o regime de responsabilidade subjetiva do artigo 932 e 933 do Código Civil. Tá? E aí o que vai acontecer? Bom, aí o hospital é responsável pelos atos seus prepostos no 932 básico. Tá? Beleza? Então, essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas eu recomendo que vocês deem uma lidinha, se vocês tiverem interesse nessa matéria, deem uma lidinha nesse acórdão, que isso fica bem explicitado. Bom, obviamente também, como eu já tinha falado anteriormente, tá? O defeito na informação sobre o serviço pode ocasionar algum tipo de responsabilidade civil. De novo, não objetivo, mas com algum tipo de presunção de culpa por parte do médico. Né? Então, o médico que não informa eventuais riscos ao paciente, né, ele pode sim ser responsabilizado. Tá? Então, importante o defeito de informação. Aqui, o defeito pode ser tanto na concepção, quanto na prestação, quanto na informação. Tá? Mas sempre um regime de responsabilidade subjetiva. Beleza, gente? Então é isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Tá? E vamos lá, né? Amanhã ou depois vamos lançar um outro vídeo agora sobre
os vícios, responsabilidade pelo vício do fato, responsabilidade pelo vício do produto e responsabilidade pelo vício do serviço.